Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conversas Acadêmicas da Faculdade Dom Adélio Tomazinho. Meu nome é Cíntia, eu sou professora da faculdade, especificamente das cadeiras de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Hoje no programa vamos receber o Dr. Professor Emanuel Girão, promotor de Justiça do Estado do Ceará e membro e coordenador do Centro de Apoio Eleitoral do Ministério Público do Estado do Ceará. É com muito prazer que a gente dá as boas-vindas ao professor Emanuel e eu já lanço a primeira pergunta. Professor Emanuel, qual é o papel do Ministério Público do Estado do Ceará nesse momento eleitoral? Olá, um abraço a todos de Quixadá e todos que estão assistindo esse programa. O Ministério Público Eleitoral, ele tem como atribuição constitucional a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Então, no âmbito das eleições, o Ministério Público Eleitoral tem um papel fundamental de garantir a lisura das eleições e também garantir um equilíbrio na disputa, evitar que práticas ilícitas acabem contaminando a disputa eleitoral. Então, o Ministério Público ele atua em todas as fases do processo eleitoral, seja no alistamento dos eleitores, seja no processo de votação, de apuração, na fiscalização da propaganda eleitoral e principalmente nos ilícitos eleitorais, sejam os ilícitos eleitorais cíveis, que podem acarretar uma sanção de natureza eleitoral para os candidatos ou para os responsáveis por esses ilícitos, seja de natureza criminal, com a prática dos crimes eleitorais. Excelente, professor. Nesse momento, assim, que ainda não foram lançadas as candidaturas, já existem regras pré-candidaturas? Nós já estamos em alguma fase do processo eleitoral ou ainda não? Com certeza. As convenções partidárias elas vão acontecer no período de 20 de julho a 5 de agosto, mas nós já estamos naquilo que é chamado de pré-campanha. Quando os partidos realizarem suas convenções, eles vão oficializar quem serão os seus candidatos. E a partir daí solicitarão o registro das candidaturas e a partir do dia 15 de agosto começa a propaganda eleitoral, a campanha propriamente dita. Mas nesse período que nós chamamos de pré-campanha, já existem manifestações de pré-candidatos. A própria legislação eleitoral, ela autoriza algumas manifestações com algumas limitações. Por exemplo, os pré-candidatos, eles não podem fazer manifestação com pedido explícito de votos, com palavras equivalentes a pedido explícito de votos, não podem realizar gastos de grande monta e não podem também realizar aquelas propagandas eleitorais que são proibidas na própria campanha eleitoral. Além disso, nessa fase da pré-campanha, o Ministério Público ele já fiscaliza alguns ilícitos eleitorais que podem contaminar a disputa. Por exemplo, o uso da máquina administrativa, o uso, por exemplo, de bens públicos, de servidores públicos, de programas sociais, de publicidade institucional, tudo aquilo que envolva recursos públicos e que possam ser utilizados em favor de uma candidatura. Então isso já pode ensejar um abuso do poder político, já pode ensejar a prática de uma conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais. E nós temos também a possibilidade de um abuso do poder econômico. Quando o candidato utiliza recursos econômicos de forma irregular ou de grande monta a ponto de desequilibrar a disputa eleitoral. Então, nessa fase da pré-campanha, o Ministério Público Eleitoral já está atento a essas práticas para garantir que a eleição seja uma disputa equilibrada, com igualdade de oportunidades para todos os candidatos e partidos políticos. Excelente, doutor. Outra dúvida que me surgiu
quando começam as campanhas eleitorais, os candidatos eles já têm que demonstrar uma prestação de contas nessa pré-campanha. Como é que funciona a prestação de contas? Ou é só ao final da campanha? Na verdade, na pré-campanha nós não temos ainda candidatos. Os candidatos eles serão escolhidos em convenção de 20 de julho a 5 de agosto, né? E até o dia 15 de agosto os partidos solicitam o registro das candidaturas. Os candidatos propriamente ditos, né, quando for solicitado o registro da candidatura dele, até o dia 15 de agosto, eles receberão um CNPJ, abrirão uma conta bancária e todos os recursos da campanha eleitoral transitarão por esta conta. Então, através dessa conta, entrarão as receitas, né, os recursos que os candidatos irão utilizar, e através dessas contas serão pagas as despesas. Mas eu falei, né, que nós estamos na pré-campanha eleitoral. Então, na pré-campanha eleitoral, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, podem ser feitos gastos moderados, né? Então, esses gastos moderados, eles devem ser custeados pelos partidos políticos, ou então eles devem ser de pequena monta que não afetem, né, a movimentação financeira da campanha. Por exemplo, o que é que o candidato pode fazer agora nessa pré-campanha? Ele pode participar de entrevistas em rádio, televisão, né, na internet. Ele pode fazer algumas publicações nas redes sociais. Ele pode participar de reuniões do seu partido ou reuniões organizadas por determinadas instituições ou a sociedade civil em geral. Mas vejam que todos esses eventos são eventos que não demandam custos elevados, né? Se você participa de uma entrevista numa emissora de rádio, você não vai gastar nada, né? Se você coloca publicação nas redes sociais, também você não vai gastar praticamente nada. Agora, o candidato, se ele nessa fase da pré-campanha, por exemplo, utiliza outdoors, utiliza carros de som, por exemplo, manda confeccionar adesivos, manda confeccionar brindes para distribuir, né, para eleitores ou simpatizantes, né? Então ele já começa a incidir no ilícito, porque algumas dessas propagandas são proibidas, né? Outdoor, distribuição de brindes, carro de som, todas essas propagandas são proibidas. Então, na pré-campanha, o que o candidato pode fazer são gastos de pequena monta. E alguns desses gastos, por exemplo, uma reunião partidária com vários pré-candidatos, essa reunião, se demandar um custo, deverá ser assumida e custeada pelo partido político e não pelos pré-candidatos, né? Então, a prestação de contas mesmo, ela só vai acontecer a partir do dia 15 de agosto, quando o candidato solicitar o seu registro, receber o seu CNPJ e abrir a sua conta bancária. Agora, na pré-campanha, somente gastos moderados. E isso é exatamente um dos fatores que chamam a atenção do Ministério Público. Aquele candidato que começa a aparecer de maneira ostensiva, com material de propaganda, né, com adesivo, com a sua música, né, o chamado jingle, tocando, né, com uma grande exposição, que você percebe que naquela exposição houve gastos consideráveis. Então o Ministério Público vai investigar isso daí. Nós temos um exemplo, né, de uma senadora do Mato Grosso, a senadora Selma Arruda. Ela efetuou gastos consideráveis durante a pré-campanha. Ela contratou uma empresa de marketing, fez manifestações na pré-campanha. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que esses gastos não foram moderados e isso acarretou a cassação do diploma dessa senadora eleita pelo Mato Grosso.
e ela também se tornou inelegível pelo prazo de 8 anos. Então o candidato, ele precisa ter, o pré-candidato, melhor dizendo, ele precisa ter bastante cuidado, né, com esses gastos na pré-campanha, porque isso é o que pode contaminar a sua candidatura lá na frente. Tá certo, doutor. E quanto aos parâmetros para esses gastos, existe algum limite já fixado pelo Tribunal Superior ou não? Ou vai depender, por exemplo, do tamanho do município, se é uma campanha para vereador, para prefeito? Tem diferença do montante? Tem diferença, né? E você tocou num ponto importante. No âmbito eleitoral, nós trabalhamos muito com conceitos abertos, né? Por exemplo, abuso de poder econômico. Não há uma conduta única que se enquadre no abuso de poder econômico. Então, abuso de poder econômico é a utilização de recursos materiais ou pessoais, né, que acabem desequilibrando a disputa na eleição. Então, não há uma conduta que se enquadre ali no abuso de poder econômico. Então, um outro conceito aberto é exatamente esse que eu falei, de gastos moderados. Então, por exemplo, digamos que um pré-candidato a deputado estadual, ele gastou R$5.000 na sua pré-campanha de deputado estadual. O Tribunal, a Justiça Eleitoral pode entender que esses gastos foram moderados para deputado estadual, né? A depender do estado, né? Agora, se você tem um candidato a vereador de um pequeno município que não tenha nem 10 mil eleitores, por exemplo, e que gastou esses mesmos R$5.000 na pré-campanha, aí esses gastos já não serão moderados. Então, é um conceito aberto que será aferido de acordo com a realidade. Você mencionou a questão do limite de gastos. Existe um limite de gastos, né? Esse limite de gastos ele foi estabelecido em lei. Antigamente ele era determinado pelo próprio partido. O partido dizia quanto era o máximo que ele ia gastar numa candidatura de vereador, de prefeito, mas mudou a legislação. Hoje foi fixado em lei. O Congresso Nacional deveria criar uma lei todo ano para atualizar esses gastos, mas o Congresso Nacional não tem feito isso. E o que o Tribunal Superior Eleitoral vem fazendo é pegando aqueles valores que foram fixados em lei e atualizando para as eleições. Então, nas eleições municipais de 2024, né, caso o Congresso Nacional não edite uma nova lei com os limites de gastos, serão utilizados os gastos de 2020, atualizados pela inflação, e isso determinará o limite de gastos por candidatura. Uma das modalidades de abuso de poder econômico ocorre exatamente quando o candidato ultrapassa esse limite, né? Então, esse limite é fixado por município, né? A lei traz lá para cada município o valor, e ultrapassando esse limite é exatamente uma das formas de incidir no abuso de poder econômico. Tá certo, doutor. E além disso, né, a gente hoje em dia sabe que a internet ela acaba influenciando bastante as eleições. O Ministério Público do Estado do Ceará e de um modo geral, tem alguma campanha em relação às fake news ou algum procedimento específico para fake news? O TSE, ele regulamenta a legislação eleitoral por meio de resoluções. Uma das resoluções do TSE, a 23.610, trata da propaganda eleitoral. Dentro dessa resolução, o TSE, ele inseriu dispositivos tratando, né, de dois temas que esse ano serão de grande relevância e serão objeto de muitas discussões. O primeiro você já mencionou, a desinformação, as fake news, e o outro é a utilização da inteligência artificial. Então, nessa resolução do TSE, há várias disposições sobre essas duas questões. Eu posso mencionar algumas, né? O uso da inteligência artificial,
ele não foi proibido, principalmente a inteligência artificial generativa, aquela inteligência artificial que gera conteúdos ou que altera conteúdos pré-existentes. Mas uma das novidades da resolução é que o partido ou o candidato que utilizar a inteligência artificial na sua propaganda eleitoral, qualquer que seja a sua modalidade, ele tem o dever de informar. Então, ele vai informar, seja uma propaganda por áudio, por imagens, por áudios e imagens, né, no caso vídeos, o partido vai informar. Esta propaganda eleitoral contém conteúdo sintético que foi gerado com inteligência artificial. Então, esse dever de informar está previsto lá na resolução 23.610. A inteligência artificial, ela não poderá ser utilizada para atacar outros candidatos, né, para ofender adversários e muito menos para promover ataques ao sistema eleitoral, né? Uma grande preocupação do TSE é exatamente esses ataques que ocorreram em eleições anteriores à integridade do sistema eleitoral. Vídeos, matérias descontextualizadas que diziam que havia fraude nas urnas eletrônicas e essas fraudes nunca foram provadas. Então, a inteligência artificial não pode de forma alguma ser utilizada para essa finalidade. E uma outra grande novidade, né, que está lá nas resoluções do TSE é que a fraude por meio de inteligência artificial ou qualquer outro meio e também os ataques à integridade do processo eleitoral são motivos para cassação do registro do diploma e inelegibilidade do candidato, né? Então, isso não estava muito claro na legislação, mas o TSE, ao interpretar a legislação, deixou isso muito claro. E nós já tivemos 2 deputados que foram cassados por causa disso. O deputado Francisquini, lá do Paraná, que fez uma live no dia da eleição e nessa live ele ficou divulgando fatos que ele sabia que eram inverídicos em relação às urnas eletrônicas. Ele teve o seu mandato cassado por conta disso. E também um deputado aqui do Ceará, que deu uma entrevista e falou que ia ganhar as eleições, né? Ele e o seu grupo ia ganhar as eleições, se não ganhasse nas urnas eletrônicas, ia ganhar na bala, né? Então esse deputado, ele não foi eleito, ele não foi cassado, mas ele ficou inelegível por 8 anos. Então o TSE, ele manifestou e colocou nas resoluções mecanismos para coibir a desinformação, popularmente conhecida como fake news, os ataques ao sistema eleitoral de votação e apuração, principalmente a integridade das urnas eletrônicas, e a utilização da inteligência artificial, que, como eu já disse, não está proibida, mas tem alguns limites, tem algumas restrições para o uso da inteligência artificial. Por exemplo, uma modalidade de utilização da inteligência artificial que foi vedada é a criação de imagens e voz, né, de pessoas que não estejam efetivamente presentes. Eu acho que todo mundo assistiu um comercial da Volkswagen em que aparecia a Elis Regina junto com a sua filha, conversando numa Kombi, né? Então, assim, todos nós sabemos que a Elis Regina, adulta, não foi contemporânea da sua filha também na idade adulta, né? Então ali foi um conteúdo criado com inteligência artificial. Então esse tipo de conteúdo, né, que cria, que modifica imagens de pessoas vivas ou não, ele não é permitido. Porque também uma modalidade muito comum de deepfake, né? Isso é chamado de deepfake. Quando a inteligência artificial, você pega a imagem de uma pessoa e modifica aquela imagem colocando outra pessoa no lugar. Nós tivemos já vários exemplos. Por exemplo, pegaram vídeos dos Trapalhões, né, e substituíram a imagem do Renato Aragão
pela imagem de um determinado político e fizeram uma paródia. Então, quando você assiste aquilo ali, você vê a imagem, você vê a voz, você pensa que realmente a pessoa está ali, né? Agora, no Instagram é muito comum, acho que todo mundo já viu, por exemplo, montagens do Silvio Santos cantando determinadas músicas, né, em inglês, ou então outras pessoas, né? Por exemplo, o cantor Manuel Gomes, né, cantando em inglês, né? Então, você acredita que é ele que está ali cantando, né? Você vê a imagem, você ouve, você acredita que realmente é ele, mas não é. Isso é um recurso da inteligência artificial chamado de deepfake. Então, esse tipo de montagem, para você achar, né, para o eleitor achar que a pessoa está ali, sendo que não é ela, que foi uma criação da inteligência artificial, esse tipo de manifestação foi vedado, né? A chamada deepfake. Certo, professor. Em relação às denúncias, os populares já podem fazer algum tipo de denúncia? O MP tem algum canal aberto para denúncias, reclamações, uma ouvidoria, algo relacionado às eleições? Sim. Nas zonas eleitorais, né, nos municípios, o cidadão ele pode procurar diretamente o promotor eleitoral e apresentar a sua denúncia. Ele pode também procurar o cartório eleitoral e apresentar a sua denúncia. E no site do Ministério Público, www.mpce.mp.br, tem um ícone lá, Fale com a Ouvidoria. Então o cidadão ele pode clicar lá, Fale com a Ouvidoria, ele vai preencher um pequeno cadastro, inclusive ele pode dizer que não quer ser identificado, né? Não se aceita lá o anonimato, mas ele pode dizer que não quer ser identificado. Quando ele diz que não quer ser identificado, significa que ninguém que tiver acesso àquela denúncia vai saber quem foi o autor. Só quem vai saber é o representante do Ministério Público que for dar andamento àquela denúncia, tá certo? Então, nós temos esses canais, né, para apresentação de denúncias. Mas o ideal realmente é procurar diretamente o promotor de justiça. E até a gente aproveita para fazer uma colocação, né, que quando alguém for fazer uma denúncia, né, não adianta só você bater uma foto, né, ou fazer um vídeo. É interessante você colher o máximo de informações possíveis. Então você deve dizer onde aquilo aconteceu, qual foi o horário, o endereço correto, quem são as pessoas que aparecem naquela imagem, se tiver veículos no local, colocar a câmera para registrar as placas dos veículos, né? Então é importante, quando se apresentar uma denúncia, colher o máximo de elementos possíveis, né? Porque o representante do Ministério Público não tem bola de cristal. Às vezes a pessoa faz um vídeo, né, e diz, estão comprando voto não sei aonde, né? Aí assim, você não sabe aonde foi, não sabe quando foi, né, não sabe quem são as pessoas que estão ali. Aí como é que você vai procurar um liame para fazer uma investigação a partir disso? Fica difícil, né? Então é importante colher o máximo de elementos possíveis para que a denúncia possa ter um resultado efetivo. Tá certo, professor. E aqui uma última pergunta, que é um tema que recentemente veio à tona, que foi o impulsionamento de publicações com o uso de orçamento público. É possível impulsionar publicações via Instagram, Facebook, ou outro meio de comunicação que seja com dinheiro público ou não? É vedado? Olha, dinheiro público na campanha não pode ser usado absolutamente para nada, certo? Nada, né? Dinheiro público tem a sua finalidade pública e não pode ser destinado a campanhas eleitorais. O impulsionamento, ele tem uma série de regras naquela mesma resolução que eu mencionei, a resolução 23.610 do TSE. O impulsionamento, ele só pode ser contratado por partido, coligação, federação ou pelo próprio candidato.
ele só pode ser contratado diretamente com o provedor do aplicativo da internet. Por exemplo, se você quer contratar impulsionamento no Instagram, se você quer contratar impulsionamento no Facebook, você tem que contratar com a Meta, que é a empresa dona desses dois aplicativos. Se você quer contratar impulsionamento de conteúdo no Google, você tem que contratar com a empresa Google do Brasil Limitada. Você não pode utilizar ferramentas que não sejam disponibilizadas pelo próprio provedor do aplicativo, né? Então, o pré-candidato, quando ele fizer impulsionamento, ele não pode utilizar dinheiro público. Eu acho que essa pergunta advém do fato de que foi divulgada uma matéria, né, que teve ampla divulgação e repercussão, né, de um determinado político que estaria, aliás, vários políticos, mas aqui do Ceará era um, que estaria colocando imagens, né, impulsionadas nas redes sociais, divulgadas para finalidades pessoais, pagas com recursos da verba de desempenho parlamentar. A verba de desempenho parlamentar é uma verba paga aos deputados federais, aos deputados estaduais, aos vereadores, para que eles cubram determinadas despesas. Por exemplo, despesas com viagens, com alimentação, com combustível e também com publicidade, né? Obviamente que essa publicidade paga com a verba de desempenho parlamentar não pode ser utilizada para finalidade pessoal, tem que ser utilizada para uma finalidade relacionada ao mandato. E até onde eu sei, né, porque eu também não tenho conhecimento de nenhuma investigação sobre isso, mas no caso do Ceará, o político disse que aquelas publicações específicas ele não tinha pago com verba de desempenho parlamentar. Na verdade, a verba de desempenho parlamentar funciona assim: o parlamentar ele realiza o gasto, ele paga e depois ele pede o ressarcimento, né, lá na sua casa legislativa. E esse político especificamente falou que não solicitou ressarcimento daquelas publicações que ele fez de cunho pessoal, né, de interesse pessoal, né? Então, isso aí foi o que aconteceu naquele caso, né? Que eu também repito mais uma vez, né? Eu vi a reportagem, eu vi a matéria, eu vi a resposta do político, mas eu não sei até que ponto, né, isso é verdade, né? Mas o que ele falou foi que não usou verba de desempenho parlamentar para fazer esse tipo de impulsionamento. E na campanha, né, repito mais uma vez, tanto não é permitido fazer qualquer tipo de propaganda em sites de pessoas jurídicas, sejam elas privadas ou públicas, como também não é possível usar recurso público para nenhuma propaganda eleitoral. Tá certo, professor. Então a gente encerra por aqui o Conversas Acadêmicas de hoje. Eu agradeço a audiência tanto do YouTube como dos demais canais de áudio e vídeo disponibilizados no momento. O senhor gostaria de dar uma palavrinha final? Eu gostaria de dar um abraço a todos, né? E instar os eleitores em geral que fiscalizem os pré-candidatos, os seus candidatos, estudem sobre sua vida pregressa, sobre sua trajetória política, de onde ele veio, o que ele já fez, e escolham de forma consciente, porque nós sabemos, né, que o resultado das nossas escolhas é que vai determinar as administrações nos próximos 4 anos. Então, deixo esse conselho aí aos cidadãos em geral. Muito obrigada.